O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa caminhada rumo à Páscoa e para celebrar a Páscoa, o Senhor cada dia tem colocado na nossa vida e em nosso caminho elementos profundos, não só para a nossa reflexão diária, mas para alimentar a nossa vida, para nos dar o sustento de que precisamos na travessia. E assim, então, que a palavra de Deus vem nos conduzindo neste período. E hoje, de um modo particular e bem especial, a palavra de Deus nos oferece 2 momentos especiais. O primeiro, que vem do profeta Isaías, que fala da alegria, que fala da exultação. Mas quando nós andamos a verificar o texto de Isaías, segunda parte do capítulo 65,
A precedente parte nos fala justamente a tragédia vivida por Israel. Tempo de penúria, tempo de sofrimento, tempo de perseguição, tempo de escravidão, falta da liberdade como pessoas, falta da possibilidade de um se organizar, do ir, do vir, e o serviço da escravidão. É justamente Israel que saiu daquela situação, o Senhor justamente dá uma palavra de fé, uma palavra de sustento, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, mas que tal palavra, para se tornar realidade, precisa que cada um dos filhos de Israel acolha a palavra, viva a palavra, a tenha no coração, a viva nas suas relações interpessoais, com os próprios irmãos na comunidade de Israel. Assim, vem assegurados a eles esse tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de esperança, mas tempo de paz, de prosperidade, de esperança, que vão se concretizar nas realidades particulares da vida. Portanto, começando das crianças, que terão o direito não só de nascer, mas de viver com dignidade. Não se morrerá mais de criança. Assim também, nas outras faixas de vida e de idade, chega às pessoas adultas para dizer: ninguém partirá desta vida antes dos 100. Se fosse realmente, quando olhamos o que está acontecendo no nosso universo, faz medo então. Mas a profecia do Senhor está ali para dizer: se alguém que morre antes dos 100 anos tem a maldição, depois dos 100, a bênção. Então, não vamos aí agora dizer, então somos praticamente quase todos amaldiçoados, que não partimos, ou que não chegamos aos 100. Né? Tantas coisas. Mas na realidade é aquele olhar para a humanidade. Tanto progresso se tem feito na vida humana, na vida social, tanto progresso. E o povo de Deus tem dado a sua contribuição, tem dado a sua ajuda nesse campo. Basta nós pensarmos, por exemplo, aquilo que acontece aqui no Brasil. O que seria de tantas das nossas crianças se não fosse a pastoral da criança criada pela nossa igreja? De início todos criticavam, que não era segundo os padrões oficiais, até mesmo da medicina. Mas depois, passo a passo, tudo se foi clareando e hoje é uma realidade que não é só mais do Brasil, mas que se espalha pelo mundo afora. Tantas crianças tiveram não só o direito de nascer, mas de crescer, sadios e saudáveis. Eis aí onde, como a palavra de Deus nos ajuda a compreender e, ao mesmo tempo, a nossa resposta a essa palavra de Deus, fazer com que a vida possa realmente crescer, se alongar, frutificar. E assim para os filhos de Israel vem dado esse tempo novo. Então, a palavra garante: eu farei nova todas as coisas. Um tempo novo há de surgir. É
a palavra de Deus. E esta palavra de Deus hoje nós a vemos na sua forma máxima, na pessoa de Jesus. Ele é a palavra do Pai a nós reservada. Ele é a palavra do Pai que se revela no meio de nós. Ele é aquela palavra dita com autoridade. Vai, dá ordem. E o que ele diz, acontece. Justamente para romper uma mentalidade que era típica do seu tempo, mas que é típica de todos os tempos. A pessoa humana, ela é sempre chamada a uma coisa de estrepitosa, de grandiosa, né? Nós hoje falamos e ouvimos tantos nos nossos meios falar milagres e milagres. Se não tem milagre, então não tem a presença de Deus. Se não tem a cura no meio da assembleia, então esta palavra não se realiza, e etc. E aí nós vamos vendo multiplicar-se dos taumaturgos, mas que bem pouco curam. E ainda mais, são aqueles que pouco curam da alma, do coração, da vida, dando vida às pessoas. E Jesus, justamente no encontro com este servo da corte, que lhe pede: meu filho está morrendo, desce, vem me ajudar. É aí que Jesus chama a atenção: se vocês não virem o milagre, vocês não acreditam. E Jesus dá uma palavra: vai, teu filho vive. Uma palavra empenhativa, que aquele pagão acolheu imediatamente no seu coração. Não perguntou mais nada, não quis mais nada, desceu para a sua casa. Com aquela crer no coração próprio, algo vai acontecer. E no caminho ele tem a confirmação. Os seus servos lhe trazem a boa notícia: teu filho vive. A palavra dita por Jesus, agora ele recebe, já por meio dos servos: teu filho vive. A confirmação. Algo que o fez abrir-se, logicamente, a dimensão da fé. Ele acreditou, portanto, na palavra. Ele acreditou em Jesus. Realmente, não é só aquele que faz o milagre. É aquele que transforma a vida. É aquele que dá a vida. É aquele que desce, que vem até nós. Que sai de si para ir ao encontro de quem precisa. E vai justamente com a palavra da esperança, que dá o sustento à vida. Acreditando assim, ele e toda a sua casa se abre para a fé em Jesus. Na realidade, meus caros irmãos e irmãs, é esta realidade que hoje o Senhor quer nos transmitir. Vai, teu filho vive. Nas tantas situações em que nós às vezes choramos, nas tantas situações nas quais às vezes nos encontramos, nos lamentamos, murmuramos e tudo mais. O que nos precisa é dar um passinho a mais na nossa vida. Aquele passinho realmente de ir ao encontro de Jesus e pedir a Ele: Senhor, desce até a minha vida, desce até minha casa, ajuda-me nesta situação em que vivo, ajuda-me nesta situação em que alguém da minha casa está vivendo, desce.
O Senhor não está longe, Ele está sempre ao nosso lado. Precisamos descobri-lo, sim, no cada dia, em cada ocasião, em cada pessoa que se aproxima de nós, nas pessoas com as quais convivemos, nas quais servimos a Deus, fazendo a obra justamente do amor, da caridade, do serviço fraterno. E ali perceber, é o Senhor que realiza a obra, não somos nós. Nós somos instrumentos pelos quais a palavra de Deus passa. Não são as nossas palavras que edificam os irmãos, mas é a palavra de Deus acolhida em nós, vivida por nós, transmitida com os nossos atos, mais que com as palavras, se transformam em realidade de vida, se transformam em esperança para tantas vidas. Por isso, meus irmãos, não desistamos, acolhamos a palavra viva que é de Deus, que é o próprio Jesus, presente no meio de nós. Vai, teu filho vive, vai, a vida é em ti, a vida é na tua casa, a vida é na tua família, a vida é no teu ambiente de trabalho, a vida está ao redor de todos. Vivamos esta vida, vivamos esta palavra que nos renova e que nos transforma. Amém.